Assim diz a palavra do Senhor. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O Salmo 139 é chamado de a coroa dos salmos. Alguém disse que este salmo é a pérola mais preciosa do saltério. O que nós temos aqui é um poema, né? Dentre tantos outros que foram lidos aqui, um poema, uma oração, é assim o salmo. Este é um salmo com qualidades de hino de confiança. É também uma oração pessoal. O salmista aqui está profundamente impressionado com a onisciência, com a onipresença, com a onipotência do Senhor. Não como atributos aqui formais, né? De um Deus soberano, mas como algo que foi experimentado na vida do salmista. A estrutura do salmo é muito interessante. Ele está organizado em 4 partes. Do verso 1 até o verso 6, o salmista é maravilhado com a onisciência de Deus. Verso 7 a 12, a perícope em questão, aqui o salmista está aqui assombrado com a onipresença de Deus, um Deus que está presente em todos os lugares. Verso 13 a 18, a onipotência de um Deus que forma, que cria o homem, né? E tem uma nota conclusiva neste salmo que vai do verso 19 ao verso 24, onde o salmista está aqui entusiasmado com a santidade de Deus. Ele está, na verdade, assombrado por essas características do Senhor, características que são chamadas na teologia de atributos. As três primeiras qualidades de Deus aqui são chamados de atributos incomunicáveis, ou seja, o Senhor não comunica com a criatura. Esses são os 3 primeiros atributos, os incomunicáveis. Deus não comunica ao outro ser criado. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onipotente. Já o último dos atributos aqui, elencado pelo salmista, o atributo da santidade, sim, este atributo é comunicado ao homem. É um atributo que é comunicado a nós, que Deus exige de nós. Em Levítico 19:2 nós temos isso. Sede santos, por quê? Porque eu sou santo. O que temos aqui, irmãos, alguém disse que é a imensidão, é a difusão da essência de Deus, a eternidade e a duração de sua essência. Sua duração, disse Sherlock, sua duração é tão interminável quanto a sua essência é ilimitada. Essa é a descrição de Deus aqui pelo salmista. Irmãos, esses atributos são um ponto de partida fundamental para nós. É de uma aplicabilidade aqui surpreendente, absurda para a vida cristã. E antes de nós entrarmos no salmo propriamente dito, eu preciso dizer para você que Deus é um ser simples, um ser único. Simples aqui, único, no sentido em que todos esses atributos ou qualidades claramente se reconhecem nele, assim como a bondade e a justiça. Mas preste atenção, não é dizer aqui que Deus é bom, ou dizer que Deus é justo. Deus não é bom e justo como atributos separados, divorciados. Nós precisamos entender que Deus é uma bondade justa,
todos esses atributos se reconhecem nele. Não é um atributo em detrimento do outro. Deus é uma coisa e outra, não existe isso. Deus é o que é. Um teólogo diz assim: precisamos entender que a misericórdia de Deus é sua bondade é sua justiça, sua onisciência, sua onipotência e assim por diante. Os atributos de Deus nunca entram em conflito entre si, pois Ele é o ser mais simples que existe. Consegui comunicar isso? Se sim, vamos adiante, porque é uma pena em nossos dias que muitos ouvem falar acerca de Deus, mas não o conhecem como Ele de fato é, como Ele realmente é. Não o conhecem como Deus. E Deus é o ser simples. O que eu quero mostrar para vocês hoje é um dos atributos maravilhosos que nós temos descrito aqui, o atributo da onipresença. A ideia de onis, todo, presença, todo presente. Um Deus que é absolutamente presente em todas as coisas, no céu, na terra. Todas essas coisas estão sujeitas a Deus pelo seu poder e conhecimento, pois Ele sustém todas as coisas porque as conhece. Seu poder alcança tudo, seu conhecimento penetra tudo. Todas as coisas estão escancaradas diante desse Deus. O salmista Davi, ele fala aqui de uma presença íntima em todas as suas criaturas, sustentando a própria essência de cada um. Uma presença gloriosa no céu, com a qual consola os crentes, mas também fala de uma presença de ira no inferno, com a qual atormenta aqueles que são condenados. Se Deus está em todos os lugares, Deus está no céu, Deus está no inferno. Se Deus está presente em todas as situações, Ele está presente no céu como no inferno. E é preciso dizer para vocês mais uma vez, Ele está presente sem mistura, um ser simples. Não há nada mais presente, não existe nada mais presente do que Deus, e ao mesmo tempo, nada é mais oculto, disse alguém. Ainda que os nossos olhos não vejam, não alcance, o Deus onisciente está presente em todos os lugares, e não é possível fugir dele. É o que o salmista está dizendo aqui no verso 7. Para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui no Salmo a pergunta de um indivíduo que conhecia Deus, que sabe quem Deus é, alguém que experimentou Deus, e oferece a Deus agora uma oração pessoal, íntima. Deus para ele não é algo abstrato, mas é algo real, próximo. O clímax do pensamento do saltério sobre o relacionamento pessoal para com Deus está aqui. Não é uma mensagem especulativa, Vitor. Não temos aqui uma meditação, um salmista meditando num Deus abstrato. Não é uma meditação aqui filosófica. Não é uma oração impessoal. Mas pessoal, Deus está presente. O salmista descreve aqui a sua humildade diante do Senhor, sabe? Mas ainda ele compartilha conosco o seu conhecimento experimental. Deus para ele faz todo sentido. Ainda que as suas mãos não apalpem, a fé dele é quase que de um Deus palpável. Ele vai fazer isso por meio de duas perguntas retóricas, né? Ele não quer uma resposta de você. Ele não está preocupado aqui com a nossa resposta. Ele já tem a resposta. O que ele quer aqui por meio dessas perguntas é estimular você, assim como queria estimular os ouvintes originais, a uma reflexão profunda acerca de Deus. Ele quer conduzir você, ou melhor, ele quer convencer você que Deus sabe
tudo ao seu respeito. Esse Deus que para ele é quase que palpável, tem todo o conhecimento, sabe tudo sobre você. A sua vida está descortinada diante de Deus. Essa é a intenção dele. Ele quer convencer você disso. Ele sabe que o conhecimento de Deus é um conhecimento perfeito. Ele sabe que o conhecimento perfeito de Deus vai além de seus atos individuais. Ele sabe que Deus conhece as motivações do seu coração. Ele sabe que Deus conhece todas as coisas. No mais íntimo do porão da sua alma, nada está escondido desse Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe dos propósitos do seu coração. Já parou para pensar nisso? Sua vida está escancarada diante do Senhor. Não é que ele tivesse a intenção de fugir, Antônio, desse Deus, né? De se esconder, de correr, de escapar momentaneamente de Deus. A ideia de ocultar-se do Espírito de Deus. Não é isso aqui. Não temos isso. Ele sabe quem é Deus. E ele sabe que fugir é uma tentativa sem sucesso. Mas ele retrata aqui, sim, um momento de fuga, como se isso fosse possível, em alguma medida, né? Talvez motivado aqui pelo temor, medo, pavor, talvez diante de um pecado cometido, não sabemos aqui. Esse texto me levou a uma música antiga, né? Uma música popular brasileira, em que o refrão da música é uma pergunta. A pergunta lá, se não estou enganado, a música é de uma banda chamada Titãs. E a pergunta é muito interessante. Ele pergunta assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer quando ninguém pudesse te ver? O que você gostaria de fazer? É pensar naqueles momentos em que você está a sós no carro, distante dos olhares de uma pessoa, como se você estivesse num lugar totalmente isolado e certo de que não tem ninguém te observando. O que é que você gostaria de fazer num momento como esse? É o que traz a música. Quando você está na sua intimidade, o que é que você faz? O que você gostaria de fazer? Tenho visto aqui aqueles momentos em que você está pensando com você mesmo e você sabe, você é o dono do seu pensamento. Ninguém mais sabe, ninguém mais adivinha, ninguém descobre. Irmãos, nós precisamos identificar algumas coisas em nós. Nós precisamos identificar o nosso comportamento diante do trânsito, quando estamos a sós no carro. Precisamos identificar quando é que nós estamos diante da tela de um computador, sozinhos. Diante de um celular, sozinho, e as muitas possibilidades. Nós precisamos pensar em coisas do tipo, quando num caixa de supermercado, ou um trocador de ônibus nos dá um troco a mais, e você acha que ninguém está te vendo, e o que é que você faz? Nós precisamos pensar nessas coisas. É como questiona a música. O que é que você faz quando ninguém te vê fazendo? Marcos Faber diz assim, ele diz assim: uma coisa é não se corromper por falta de oportunidade, outra é ter oportunidade e não se corromper. Interessante, né? Uma coisa é não se corromper por falta de oportunidade, outra é ter oportunidade e não se corromper. A expressão usada pelo salmista aqui é importante para nós, traduzida por ausentar. A ideia é escapar. Para onde eu posso escapar? Para onde eu posso fugir? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde fugirei longe da tua face? A ideia, irmãos, é a mesma dos versos anteriores, do verso 1 a 6. A resposta também é a mesma. É impossível nós fugirmos de Deus. É impossível nós nos escondermos de Deus. É impossível que os homens, por meio de qualquer subterfúgio, ludibriem
olhos de Deus, nós estamos expostos. A nossa vida está escancarada diante do Espírito de Deus. Ele conhece tudo. Tudo ao seu respeito. A face de Deus implica em um conhecimento, uma inspeção de Deus, como se os olhos de Deus estivessem bem arregalados, bem abertos, examinando cada parte da sua alma, da sua vida, do seu coração. O salmista diz para nós não podemos. Não podemos, nós não fugimos, não nos escondemos. Não dá nem mesmo para a gente mudar de um lugar para o outro sem ser visto, notado pelos olhos de Deus. Nenhuma fuga pode nos tirar da presença de Deus. Nada. É tolice pensar que podemos fugir. O salmista não deseja fugir. Não é isso aqui. O salmista não desejava nada mais na quadra do que estar na presença de Deus. Ele não tem essa intenção de fuga. As perguntas aqui do verso 7 vão introduzir para nós várias possibilidades de fuga, como se isso fosse possível. Verso 8 a 9. As possibilidades. Se suba aos céus. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o Senhor certamente está lá. O que ele está fazendo aqui, Michel? Israel. O salmista está usando aqui as extremidades da terra. A altura, se suba aos céus. A profundidade, mais profundo abismo. Quem sabe indo para leste, onde nasce o sol, as asas da alvorada. Ou ainda o mar Mediterrâneo, oeste, os confins dos mares. Quem sabe aqui eu encontro, num desses lugares, uma fuga. O salmista aqui, ele vai abarcar tudo que existe. Seja para onde alguém queira ir, em toda a criação, não há como se esconder de Deus. A Nova Versão Internacional, verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. A Almeida Revista e Corrigida mantém uma expressão que parece no hebraico, que é traduzido na Almeida Revista e atualizada como o mais profundo abismo. Repara, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. No original, o Seol, no hebraico, aquilo que é traduzido por abismo, é sinônimo de sepultura. É o lugar no qual não há retorno. Pode ser entendido como a condição da morte. Pode ser entendido como o inferno. Um lugar para onde os ímpios são enviados para o castigo sem o louvor de Deus. Lá também Deus está. Uma referência aqui de degradação. O céu, Deus está, é a presença do Senhor em misericórdia e graça. Mas o inferno, Deus também está em ira, em ódio pelos pecados, os pecadores. Pastor Calvino, comentando esse texto, diz que Davi quer dizer que não podia mudar de um lugar para o outro sem que Deus o visse e o seguisse. Os olhos de Deus penetram o céu e o inferno, de modo que, mesmo escondendo-se no canto mais escuro do mundo, ele seria descoberto por Deus. Embora fugindo para o céu ou se escondendo no abismo mais profundo da nossa alma, de cima a baixo,
tudo está visível e manifesto diante de Deus. E a pergunta que eu deixo para você é: isso te assusta? Sabe? Isso te assombra? Ou isso traz alívio? Porque é assustador saber que Deus, que odeia o pecado, conhece os meus pecados. A minha vida está aberta, escancarada para Ele. Deus tudo vê. Por outro lado, saber que Cristo, que o Senhor nos vê, nos assiste, pode trazer alívio. Olha que interessante. Reverendo diz assim: no céu, preste atenção, no céu, se subir ao céu, como espero fazer logo, tu aí estás. E será meu eterno êxtase estar lá contigo. O céu é um lugar muito grande, povoado, com incontável companhia. E todavia não há como escapar da vista de Deus em nenhum canto, em nenhuma multidão. Os habitantes daquele mundo têm tanta necessária dependência de Deus quanto os habitantes deste mundo. O Senhor vê. Agora no Sheol, no inferno, que pode ser entendido como profundezas da terra, o centro mesmo da terra, se pensássemos que pudéssemos cavar tão fundo quanto conseguiríamos na terra e nos esconder lá, estaríamos enganados. E aí ele termina dizendo o seguinte: Deus conhece a vereda que os olhos do abutre nunca viu, e para ele a terra está toda à vista. Deus conhece a vereda que os olhos do abutre nunca viu. Abutre está em todos os lugares, só esperando a carniça. Mas ainda onde o abutre não chegou, os olhos do Senhor estão. Quando somos retirados à vista de todos os homens vivos, dos olhos de Deus não podemos nos esconder. Quem sabe fazendo a cama no Sheol, né? A minha cama. A referência aqui também pode ser a um lugar de danação, de sofrimento, de angústia. Um lugar desconfortável para fazer a cama, no qual não há descanso nem de dia nem de noite. Eis que ali tu estás também, em poder, em justiça, seja como for, em um lugar onde estivermos, o Senhor está. Apocalipse, capítulo 14, verso 10, diz que também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Mas o Salmo não para, e ele fala aqui também, no verso 9, de tomar as asas da alvorada, as asas da alva, depende da tradução que você estiver aí em suas mãos. A ideia de os raios daqui de luz da manhã, a ideia aqui é, mesmo que eu tome a velocidade da luz, que eu corra a escuridão da noite em direção à extremidade do mar, por mais longe e ligeiro que eu vá, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ainda que eu corra com toda a minha velocidade e força, o Senhor me alcançar. A imagem aqui é de quando o sol se ergue sobre a terra, que transmite subitamente sua radiância a todas as nações do mundo com rapidez semelhante à de um relâmpago. Você não consegue fugir de Deus. Não dá para você se ausentar dele. A mão dele te alcança. A mão dele vai atrás de você. O poder do Senhor estará lá. Tua mão, tua destra. Onde quer que a luz do sol chegue,
em todas as terras banhadas pelo mar, lá fora, ou no mundo secreto da sua alma, o salmista encontra Deus. Assim também não importa para onde formos. Ali encontraremos a poderosa mão do nosso Senhor, nosso Deus. Se você tentar fugir como se isso fosse possível, Deus vai te alcançar. Jeremias 23, 24 diz assim: ocultar-se-ia, repare, ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, né? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu observe, diz o Senhor. Porventura, não acho eu os céus e a terra? O Senhor acha. Irmãos, Deus está presente. Deus está presente em todos os lugares. Não só presente, como Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Isso é um conforto. Isso é um alívio para os piedosos. Todos os nossos problemas, todas as nossas provações, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, todos eles estão diante do Senhor. Mas é um terror para aqueles que tentam escapar do Senhor, para aqueles que vivem a vida impiamente, para aqueles que vivem como se Deus não existisse. A onipresença, a onisciência de Deus, irmãos, deve trazer uma perspectiva de clareza sóbria a toda a nossa vida. Estamos diante de Deus que conhece todas as coisas. Todos os nossos pensamentos e ações estão abertos diante de Deus, a quem temos de prestar contas. Não há criatura que não esteja manifesta na sua presença. Pelo contrário, diz o autor de Hebreus, todas as coisas estão descobertas e aparentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Este atributo traz paz ao seu coração? Ou te deixa numa situação desconfortável? Investigue sua alma. Consulte o porão da sua alma. Está aí uma resposta que você sabe muito bem. O salmista Davi vai recorrer aqui também a outra solução de escape. Quem sabe eu consiga fugir dos olhares de Deus afastando-se da luz. Quem sabe eu consiga fugir dos olhares de Deus me escondendo nas trevas, as trevas me cobrindo. Quem sabe o Senhor, os olhares dele não me alcance, não me veja, não me ache. Quem sabe agora eu terei alívio para o meu coração. Quem sabe agora. E aí o salmista diz assim, verso 11 a 12: se digo, as trevas me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são o quê? São a mesma coisa. Trevas aqui ganham o sentido de algo que bloqueia a luz. Me cobrirão. A ideia é, me esmagarão. É uma boa tradução. Como quem diz, agora nas trevas, agora estou livre. O Senhor não me alcança. O Senhor não me acha. O salmista agora está ainda mais perto da sua opressão. Hitler diz assim: Deus é luz. Deus é luz que, embora nunca vista em si mesma, torna todas as coisas visíveis e reveste-se de cores. Trevas e luz são a mesma coisa para Deus, por causa da sua onisciência e onipresença. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, diz o Salmo. Verso 12. Irmãos, se nós temos vergonha de permitir que os homens conheçam e testifiquem as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos fracassos,
Ele conhece de perto as nossas limitações. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe dos nossos medos. Ele sabe dos nossos fracassos. Até mesmo os nossos pecados mais velados estão escancarados diante dele. Deus conhece tudo. Se os nossos pecados e limitações não forem escancaradas, aquele que tudo sabe, tudo vê, logo se converterá em grandes trevas, que massacra, que amassa a nossa alma, que sufoca a nossa piedade. Tudo isso deve ser levado ao Senhor. Tudo isso deve ser depositado diante do Senhor. Mas John Henry diz: sem máscara, sem disfarces, sem hipocrisias. Por quê? Porque nada disso pode impedir que alguém ou algum ato apareça na luz verdadeira diante de Deus. Os esconderijos secretos dos pecados estão abertos diante de Deus, tanto quanto a mais pública e escancarada vilania. Davi insiste nesse tema. Ele insiste com isso. E aqui ele fecha a segunda parte do Salmo, dizendo para nós que nenhuma forma de trevas tem a oportunidade de nos esconder diante do Senhor. Em suma, aquilo que está oculto para nós, aquilo que nossos olhos não veem por causa da nossa ignorância, é perfeito e absolutamente conhecido de Deus. Ele vê com todo o seu ser, com todo o seu espírito infinito. Deus, a fonte da perfeição eterna, nos conhece. E você nunca está sozinho. Qualquer lugar, qualquer situação, o Senhor te acha. Em cada momento, por onde você for, por onde você passar, você está diante do Senhor. Crer que Deus conhece, que Deus vê todas as coisas, deve confortar nosso coração. Deve confortar a alma daqueles que são piedosos. Entretanto, esta mesma verdade deve nos desafiar a viver cuidadosamente no temor do Senhor. Visto que Ele é onipresente, aprenda a levar tudo diante do Senhor. Toda a sua vida ao Senhor. Sabe, Cristo, antes de ser levado aos céus, Ele enviou a sua igreja a fazer discípulos. Lembra? Mateus 28, 16 a 20. No verso 20 tem uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa do Emanuel. É a presença desse Deus conosco. O Deus que permanece. O Deus que está conosco em Cristo Jesus por meio de sua palavra e Espírito. Cristo permanece com os crentes, irmãos, até a consumação do século. Cristo é mais do que um fato histórico. Ele é uma pessoa viva que nos encontra por meio da palavra e Espírito. Ele merece a nossa adoração. Ele merece a nossa confiança. Ele merece a nossa devoção. Ele merece a nossa obediência. O Senhor está presente por meio de Cristo. O Senhor nos vê, mas nos vê por meio de Cristo. O Senhor nos enxerga por meio de uma lente límpida, livre de contaminação, livre do pecado. O Senhor nos vê por meio da lente chamada Cristo. Estamos expostos a Ele. Nossa vida está escancarada ao Senhor. E que isso traga conforto, alívio ao seu coração e alma, por saber que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, nos assiste em todos os momentos da vida. Nas aflições, nas angústias, nas tormentas, nos sofrimentos. O Senhor
sabe, tudo vê, está conosco. Vamos orar?